Bom dia, galera do primeiro ano, nos encontrando mais uma vez aqui na nossa aula. Especial, a gente vai fazer uma conexão importante num tema que às vezes a gente se questiona. São as liberdades individuais e, por outro lado, vem a coerção social. Só para te fazer memória, lembrando que coerção social é quando você é obrigado a fazer alguma coisa mediante uma força, tá? Que você não percebe. Então, para te chamar a atenção da liberdade, não sei se vocês lembram desse chinês aqui, tá? Estudante de 19 anos, ele ficou... No momento de protesto, ele se colocou na frente dos tanques, tá? Na China. Então, essa atitude dele, se a gente fosse imaginar agora, seria certa ou seria correta? Ele está contra uma situação, uma mobilização. Mesma coisa que aconteceu esses dias. Você percebe que tem alguém que é a favor e contra o governo. Essa manifestação dos dois lados, ela é viável nesse momento? Então, liberdades individuais e a coerção social. Essa atitude pode ser considerada um símbolo da luta pela afirmação das liberdades individuais. Ou seja, quando você luta, reivindica e está querendo encontrar uma solução, então você se coloca mediante uma situação, para a partir daí você tenta defender uma ideia ou uma circunstância que está sendo vivida naquele momento. A defesa da liberdade do indivíduo, como o direito à livre expressão, por exemplo, é um dos pilares da democracia. Então a gente percebe hoje, você tem a livre expressão para você colocar, opinar. O problema é quando começa a chegar, a gente vê nesses comentários, começando ontem, é quando você ultrapassa isso daí, da opinião, e quando você começa a inventar uma história, uma situação em que não condiz com a realidade, aí tem que ser questionável. Até que ponto vai a opinião, até que ponto essa liberdade de expressão aparece. Mas no fundo sabemos que ninguém é absolutamente livre, e que viver em sociedade significa em certa medida abrir mão de algumas liberdades, ou seja, então vamos imaginar cada um de nós, quando nascemos, chegamos numa família A, B, C, D, e cada uma dessas famílias tinha essa regra, tinha sua motivação. Então você se coloca lá. Em determinadas situações, você vai crescendo ao longo do tempo, nós vamos crescendo, vamos começando a perceber essas mudanças. E a partir daí, nós temos que ceder em algumas situações para que não gere o conflito, porque a dificuldade está bem aí. Em outras palavras, somos livres dentro de certo limite, ou seja, a nossa liberdade ela vai até um ponto. Passando dali, a gente percebe que começam os conflitos que nós percebemos hoje quando você ultrapassa essa linha. E ao ultrapassar, gera o que a gente percebe na sociedade, que são conflitos, violência, os questionamentos que nós vemos no dia a dia. Então, o nosso momento é de repensar nisso bem aí, se colocar até que ponto nós somos livres nesse momento. Ninguém é absolutamente livre. Viver em sociedade significa abrir mão de certas liberdades. A liberdade possui limites dentro da sociedade. Você consegue identificar algum desses limites? Vamos imaginar, no nosso caso, na sala de aula, que nós estamos lá durante aquele período, durante a semana. Então, quando você percebe que alguém extrapola dentro da sala de aula, no meio de uma conversa ela extrapola, numa situação, numa brincadeira, quando se ultrapassa isso daí, então vem o que nós vemos como uma coerção social. Ou seja, esse indivíduo é chamado a atenção dele, ao repetir, é convocado a direção, a coordenação, para tentar se resolver aquela solução. Então a gente percebe que quando se ultrapassa isso daí, tem que vir a força coercitiva para que possa, naquele momento, resolver tal situação. E quem os determina? Pode ser professor, pode ser coordenador, diretor. Então existe alguém ali para que, naquele espaço, possa estar organizado, possa ter a possibilidade de não haver confusão naquele espaço, naquele momento. Então é bom a gente perceber que a liberdade ela é interessante para nós, mas quando eu extrapolo, quando eu passo daquilo que me é proposto, gerando conflito, eu sou obrigado a ter a coerção social para tentar me corrigir e para tentar melhorar aquela situação, porque impede, tá, que a harmonia esteja naquele espaço. Você acha que devemos aceitá-las passivamente ou é necessário questioná-las? Então, em certas situações em que você percebe na sala de aula, quando você é cobrado de uma certa forma e você não concorda, ou uma situação que você percebe que não é aquilo que você imaginava, o importante é você deve ou não questionar essa situação, deve ou não aceitar, e por que deve ser ou não questionado. Em certas situações em que a gente percebe que não condiz com aquilo que eu estou vivendo, então é importante que a gente tenha essa capacidade de questionar, mas com argumentos. Não adianta só questionar, mas você não tem um argumento que favoreça, tá? Nesse momento em que você percebe que isso te impede a manifestar aquele teu desejo, aquela tua vontade. Nós percebemos que todo mundo tem suas leis. Então, cada um de nós, no nosso nascimento, quando nós chegamos nessa realidade aqui,
Já existiam leis formadas, preparadas, e nosso papel é se adaptar a isso daí. E nessa adaptação a gente percebe que em alguns momentos a gente vai concordar e não vai concordar. Isso significa que estamos sempre sujeitos a correções sociais, isto é, a aceitar valores que podem ser compatíveis com nossas opiniões, crenças pessoais. Então a gente observa. Essa correção surge em determinada situação, você vai concordar ou não. É só te imaginar, quando alguém sofre alguma perseguição ou alguma violência, nosso papel aí é ter nossa posição e tentar intervir de alguma forma. Ao questionar, a perguntar, a tentar encontrar uma solução. Mas todos nós, nessa sociedade, já chegamos com todos esses papéis todos prontos. Não adianta te tentar revolucionar de uma forma imediatista que não vai funcionar. Porque a sociedade já funciona de uma forma. O nosso papel é se adaptar, encontrar a partir dessa adaptação uma solução para tentar melhorar o papel de cada indivíduo na mesma sociedade. Valores que, em última instância, poderiam ser bem diferentes se cada um pudesse escolhê-los de acordo com sua vontade. Então você imagina, se todo mundo, a partir de agora, eu vou escolher que eu tenho que viver desse jeito, dessa forma, e eu acho que é certo. Imagina se todo mundo pensasse dessa maneira. Então a gente perceberia que dentro da sociedade poderia acontecer um caos, porque cada um vai começar a imaginar, a pensar do seu jeito, da sua forma melhor. Isso é desafiador para nós. Então é importante que a gente comece a perceber, e quando eu quero ter minha opinião, eu tenho que perceber como é que a maioria pensa, como é que a sociedade está vendo esse momento, para que não possa gerar um conflito. Porque se gerar conflito vai gerar violência, desorganização, e a gente percebe que isso não favorece a harmonia dentro da mesma sociedade. A noção de coesão social é a base para entendermos um dos conceitos mais relevantes da sociologia moderna. É o de fato social proposto por Émile Durkheim, em sua obra Regra dos Métodos da Sociologia. O que ele dizia como fato social? Vamos imaginar. Violência. Primeira pergunta é, por que tem violência na sociedade, ou no mundo, ou na família, ou nos relacionamentos? Por que isso acontece? Então Durkheim, observando isso daí, ele olha esse momento como um fato, a violência, e a partir daí ele vai tentar entender como é que essa violência acontece na sociedade, por que ela se desenvolve, quais são os fatores que levaram os indivíduos a viver esse momento da violência dentro da sociedade ou qualquer momento. É só você imaginar quando você vê violência doméstica, a violência contra a mulher. Se isso acontece, nós temos que analisar que tem que ter um fundamento para isso acontecer. Se existe violência contra a mulher, tem que ter uma causa. Isso não acontece do acaso. Se existe uma violência contra a mulher, contra o idoso, contra a criança, contra os animais, então existe uma motivação por trás disso daí. E o fato social, ele tem esse papel de tentar olhar o fato, ver quais são as motivações que levaram para que isso daí acontecesse. Quando nascemos, já encontramos um mundo pronto com suas leis, suas regras de funcionamento, os padrões de comportamento e as normas de conduta a serem seguidas. Então imaginemos, como eu falava anteriormente, cada um de nós, quando nascemos, a nossa sociedade já está com tudo pronto, leis, normas, regras. O nosso papel aí é tentar se adaptar a isso daí, tentar entender, observar, vamos questionar, mas nós sabemos que isso já estava pronto. O nosso papel é tentar caminhar nessa situação daí, nessas nuances, estar aqui dentro da sociedade, e encontrar formas para que eu possa ser conduzido ali dentro. Quando eu extrapolo, a gente percebe, quando a gente vê conflitos, violência, porque alguém não está cumprindo mais seu papel. Então desorganizou de alguma forma. Querendo ou não, de modo inconsciente ou não, acabamos pautando o nosso modo de agir por essas regras. Seja para referendá-las, seja para discordar delas. Ou eu acredito ou não naquela regra. Vamos imaginar a sala de aula. Então, nosso horário para chegar, vamos imaginar que era até 7h10. Se você chegar 7h25, você sabe que você não vai entrar na primeira aula, você vai ficar esperando o segundo momento. Mas nós sabemos que já existia essa regra antes, ninguém inventou. Ela já estava lá para nós. Quando você entrou, você já sabia que ela acontecia. Então, quando você faz a primeira vez, pode alguém fazer a segunda, pode fazer a terceira, a quarta. Aí é o problema, porque nós sabemos, a regra já estava lá, ela já estava existente, não é algo inventado. Então nosso papel é começar a se adaptar a isso daí, por isso que existe muito conflito em relação a isso daí, quando a pessoa acha que ela tem um horário para chegar e quando ela não chega e tem as suas consequências. Então se isso vai acontecendo constantemente, aí as pessoas começam a observar, começam a olhar, isso pode generalizar e as pessoas acham que essa é a melhor forma de se fazer. Não vou chegar mais na primeira aula, vou chegar na segunda, porque me é permitido, eu só vou ficar esperando, mas a gente tem que tentar evitar isso daí para não gerar um conflito, tá?
principalmente dentro da nossa realidade. Imagine se na sociedade todo mundo pensasse desse mesmo jeito, a partir de agora eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. Por isso, quando a gente fala de liberdade, a gente tem que ter esse cuidado. A minha liberdade vai até determinado local. Eu não posso ultrapassar isso daí. Por que eu não posso ultrapassar? Porque já existia uma regra que dizia que eu tinha que fazer aquilo dali. Existe um horário, um momento que eu devo fazer. São situações que já estão na sociedade e nosso papel é tentar se adaptar para encontrar uma melhor solução para que não gere conflito. Por isso que a gente pode aceitar ou não, nossa dificuldade está aí. Ou você concorda ou você não concorda, mas lembrando que já existia antes, tá? Não é uma coisa que caiu de paraquedas naquela situação. Já existia, o nosso papel é se adaptar naquele momento. Muitas vezes por influência da família, da religião, da escola, dos hábitos de nossos amigos, acabamos vestindo máscaras sociais. Então imagina, vamos imaginar nossa sala de aula hoje, você está fazendo a sua avaliação, aí você olha para a direita e para a esquerda e percebe que tem alguém pescando na sala de aula. Essa atitude desse indivíduo é correta ou é certa? Ela não é correta, mas se isso aconteceu, é porque aquela liberdade, aquela linha da liberdade, ela foi ultrapassada, então o indivíduo acha que pode fazer, e as pessoas ao observar isso daí, começam a imaginar, bom, se deu certo para ele, vai dar certo para mim. E isso vai se generalizando, cada um vai imaginando que é dessa forma, então você percebe que aquela atitude que um indivíduo só fez, ela tem um impacto no todo. Então a gente percebe que qualquer atitude que eu possa ter hoje, mínima que seja, ela não vai atingir só exclusivamente a minha pessoa, mas ela começa a atingir o todo, porque eu não sou uma ilha, eu não vivo sozinho. Então essa minha atitude que eu tenha, ela tem impacto geral no todo. Então por isso que é importante que a gente tem que ter esse cuidado. Existe a regra, existe a lei para tentar fazer com que a sociedade esteja pelo menos em harmonia. Então nosso papel é não tentar fazer com que isso daí seja destruído, em que eu acho que eu posso fazer tudo porque tem impacto direto na sociedade, tá? Agimos assim, pois sabemos que nossas atitudes estão sempre sendo julgadas. Então, tudo que você faça, qualquer atitude que você tenha, nós sabemos que vai existir alguma lei por trás que vai determinar se aquilo é certo ou se aquilo é errado. E o papel nosso é, se de repente a coerção social veio sobre a minha pessoa, eu tenho que ter a maturidade de entender por que aquilo aconteceu. Porque eu quebrei uma regra, uma lei, porque já existia antes. Nosso cuidado tem que ter em relação a isso daí. Cuidado com as nossas atitudes. Porque eu acho que eu posso, mas esse nosso achar, ele pode ter impacto direto no todo, tá? Nesse caso, na sociedade. Por isso, podemos sentir necessidade de adequar nosso comportamento e nosso pensamento aos valores estabelecidos. Então, eu percebo que se eu estou sendo isolado por causa da minha atitude, da minha liberdade, o importante é que eu comece a encontrar um momento ali para me adequar, para não ficar fora. Porque se eu não sigo aquela lei ou aquela regra, então cada vez mais eu vou me distanciando, as pessoas vão se afastando, porque existe uma regra. E a gente percebe que pessoas que não seguem a regra têm as suas sanções. Só você vê a questão do crime, do roubo. Por que aquele indivíduo faz isso? É porque ele acha que ele está para além da regra, para além da lei. E quando de repente isso acontece, ele é convidado, tá? Motivado pela lei, pela coerção social, ele recebe uma punição. Então a gente percebe que cada atitude que vai contra o que já está vigente na sociedade, ela tem uma lei que vai punir esse indivíduo. Nosso papel é tentar entender que aquela lei existe para isso, para tentar buscar uma organização para que não gere conflito na sociedade, porque o maior desafio nosso hoje é esse. É ver que existe uma lei, existe uma regra, mas o objetivo dela não é para me deixar uma pessoa pior, mas é melhorar, porque já existia isso aí antes. Não caiu de paraquedas, não foi algo que foi inventado naquele momento, mas já existia, para tentar organizar. Porque imagine se todo mundo quisesse fazer aquilo que acha melhor. Quanto impacto tem na sociedade? Não sei se vocês viram essa semana, aquele empresário lá numa cidade lá em São Paulo, que ele dizia que ele ganhava uma quantidade X e o policial ganhava uma quantidade menos. Agora é questionável porque ele foi conduzido, mas depois já estava em casa. Imagine se fosse uma pessoa que não tivesse um poder aquisitivo maior, o que aconteceria com ela se ela, de repente ela começasse a agir daquela forma que ele agiu lá? Com certeza, ou poderia ter sofrido violência, ou estaria preso, com certeza estaria preso. Então a gente percebe, parece que tem dois pesos e duas medidas quando a gente depara em relação à sociedade com isso daí. Então, se eu tenho poder aquisitivo maior, tenho possibilidade de ficar pouco tempo, estar preso, e se eu não tenho poder nenhum, eu fico preso durante muito tempo, pode ser 1, 2, 3, 15, 20 anos, até alguém perceber que aquilo foi feito de forma injusta. Então, o perigo está aí, tá? Quando aquele indivíduo age daquela forma, ele acha que ele está acima da lei, e a lei existe para todos.
Não existe uma lei para o time A, para o time B. Existe para todos. E o perigo está aí. Quando eu acho que eu posso ultrapassar isso daí. Então, nossa atenção especial, quando a gente fala em questão dessas nossas leis, dessa questão da coerção, para isso. A lei é para todos. Não é porque eu tenho mais poder aquisitivo que eu estou isento de qualquer sanção da lei. A lei é para todos. Mas, quando a gente olha para a sociedade, no primeiro momento, parece que a lei foi feita com exclusividade só para um grupo. Porque depois daquilo dali, já estava em casa. E se é outra pessoa, com certeza ela não estaria em casa. Então, o que a gente tem que começar a se questionar. Se ele faz isso, é porque alguém já fez anteriormente e o desafio nosso é tentar mudar isso daí. Lembra que a gente falava do fato social, quando eu como exemplo em relação à violência? Então, Durkheim começa a olhar o fato social para tentar entender o que faz com que isso aí aconteça. Então, o fato social são os modos de pensar, sentir e agir de um grupo social. Durkheim viu o fato social como uma coisa, ou seja, algo objetivo capaz de ser estudado, analisado, compreendido e explicado racionalmente. Então vamos imaginar, se eu penso na violência hoje, eu tenho que tentar entender por que ela existe. Imagine assim, toda vez que fala de violência, a gente começa a pensar que isso daí acontece em determinados locais. Se você pensar violência, você vai pensar periferia, você vai fazer uma conexão com pobreza. Porque se isso acontece, Durkheim vai olhar para esse fato e tentar entender por que as pessoas que imaginam que violência está agregado a situações de miséria e de pobreza. Porque a violência está em qualquer lugar. Não é só porque a pessoa está em determinada situação econômica que a violência impera naquele ambiente. Não, pelo contrário. Ele olhava para esse fato e tentava entender isso daí, por que as pessoas imaginam que violência está com uma conexão com pobreza, por que isso daí acontece, tá? E ele vai usar 3 pontos principais para dizer como é que esse fato social acontece. A generalidade, a exterioridade e depois a coerção social. E essas características a gente começa a observar que elas estão presentes no fato social, na generalidade. Se a gente tentar entender, é mais ou menos assim, ó. É comum a todos os membros de um grupo ou em sua maioria. Vamos imaginar. Se você pensar naquela palavra machismo, por que ela existiu? Porque existia um grupo, existiam membros que achavam que estavam acima da lei e poderiam olhar para a mulher como se fosse um mero objeto. Então, se existe a violência para com a mulher, a violência doméstica, que a gente percebe que ela é muito grande no Brasil, a causa foi isso daí, a generalidade. Porque o machismo dizia que ele achava que tinha esse poder máximo em relação ao mundo feminino e ele poderia exercer isso daí. E a gente percebe ao longo do tempo, tá, como isso foi acontecendo e hoje é bastante presente aqui no Maranhão. Se você vê a violência para com a mulher muito grande. Por quê? Porque as pessoas sabem que não vai ter uma lei que vai condenar esse indivíduo. Ele é muito brando. O cara pode ir preso, passa um período, mas devia existir uma lei que inibisse essa atitude do indivíduo para que ele não exercesse essa violência de novo. E aí que está o desafio, tá? Essa generalidade, se um grupo faz, os outros viram que deu certo, todo mundo vai fazer e ele percebe que isso daí é desafiador. Um exemplo que nós temos aqui, ó, o desemprego, ele é comum a todos os membros de um grupo ou sua maioria. O maior exemplo é hoje com a pandemia, a gente percebe que isso daí está acontecendo porque existem fatores, tá? Segundo momento, exterioridade, é externa ao indivíduo, existe independente de sua vontade. Então vamos imaginar, se você pensar que existe uma regra, coisa bem básica no nosso horário aqui na escola, isso está para além, tá, do nosso querer ou não querer, ele já existe. Foi colocado porque foi uma forma de buscar uma organização. Ele também é externo ao indivíduo, existe independente da sua vontade. Está ali, se você concorda ou não concorda com aquilo dali, não importa. Ele já existe para isso daí, porque tem pessoas que não concordam, não, eu queria entrar mais tarde, primeiro horário não é interessante, é muito cedo, mas você sabe que ele já existe antes. O fato social existe independente da vontade das pessoas, por isso, ele é exterior ao indivíduo, exemplo, educação e escola. Querendo ou não, a gente tem que ter esse cuidado, tá? E o terceiro momento, que é a coerção social, os indivíduos se sentem pressionados a seguir o comportamento estabelecido. Ou seja, não concordo, começo a agir da minha maneira, a coerção surge para mostrar que eu estou errado. Lembra que a gente falou da exterioridade, da generalidade e a coerção? É para isso. É para mostrar que a sociedade ela se organiza, tá? E aí que está a nossa liberdade, é saber, dentro dessa possibilidade, caminhar. E como é que eu vou fazer isso daí? Não adianta eu querer inventar, imaginar do meu jeito que não vai funcionar. Então, quando a gente percebia lá no início sobre a liberdade, é isso. É lembrar que ela existe sim, mas se eu não faço ela de uma forma melhor, vai existir essa coerção social que vai impressionar a fazer o que é o correto.
Então, não esquecendo, galera, bom estudo para vocês, aproveitem bastante, façam uma reflexão em relação a essa temática, principalmente da coerção social, que às vezes a gente é obrigado a fazer determinado tipo de coisa. Não é porque eu tenho que ser obrigado, é porque existe esse momento para mostrar que eu posso estar errado naquilo que eu estou pensando. Então, valeu, galera, bom dia e até a nossa próxima aula.